por que que as plantas conseguem promover uma energia mais positiva nos nossos ambientes? E aí, ó, gente, tem motivo de sobra. As plantas são maravilhosas. Mas alguns desses motivos aqui para vocês. Primeiro, as plantas, elas têm a propriedade de conseguir melhorar a qualidade do ar. Então, elas absorvem as toxinas que tem no ar e emitem oxigênio. Então, quando a gente tem um ar mais limpo, isso contribui para uma energia melhor, para o fluxo de energia. Melhora a saúde dos moradores, o bem-estar, as pessoas conseguem, inclusive, raciocinar melhor num ambiente que tem mais raciocínio. Então, ajuda demais as plantas em geral. Daqui a pouco a gente vai falar sobre cada tipo de planta. Mas aqui, primeiro, vendo geral, por que que as plantas são benéficas? Por que que elas conseguem promover toda essa energia positiva nos ambientes, tá? Aí, ela cria boas energias. Porque no Feng Shui, as plantas saudáveis, as plantas mais vibrantes, assim, elas são vistas como fontes de energia positiva, pela vitalidade delas, porque elas são seres vivos, né? E também pelas cores delas. Cores também trazem encantamento de energia positiva, encantamento de energia Qi, que a gente chama no Feng Shui, que é a energia positiva, tá? E aí as plantinhas elas podem estar revitalizando um espaço, trazendo a sensação de renovação, de vitalidade, uma cor, literalmente um brilho para os nossos ambientes, né? As plantas também elas podem suavizar cantos agudos. O que são esses cantos agudos? Vocês vão me ver falando bastante sobre as questões das quinas, tá? O que acontece? Quina de móvel, quina de parede, quina é a junção, né? Aquela esquininha do móvel ou de uma parede. As quinas, elas são chamadas pelos chineses de setas envenenadas, tá? É um nome mais drástico, digamos assim, né? Mas por que elas são chamadas assim? Por quê? As quinas, elas representam uma ameaça para o nosso subconsciente. Quem aí nunca se bateu numa quina, né? Quem aí nunca deu uma topada numa quina, bateu uma costela numa quina, se machucou numa quina? Tanto que quando a gente tem criança em casa, a gente cuida muito com as quinas, né? Porque elas machucam. E aí a gente tem isso gravado no nosso subconsciente, de que as quinas podem ser uma ameaça para a gente, que elas machucam, né? E aí, quando a gente está com alguma quina voltada para a gente, alguma quina apontada para a gente, essa quina, por mais que a gente não vai se bater nela, já se acostumou com ela, o nosso subconsciente, quando ele vê que tem uma quina, porque ele está presente a tudo ao nosso redor, né? Na frente, atrás, nas costas, enfim, acordada, dormindo, o nosso subconsciente está o tempo inteiro 100% ligado, né? Mas aí, ele, quando tem uma quina apontando para a gente, ele fica em estado de alerta. E aí, quando essas quinas deixam a gente em estado de alerta, quando a gente está em estado de alerta, geralmente a gente não consegue relaxar, a gente tem dificuldade para dormir, a gente começa a ficar com o corpo mais tenso. Então, não é incomum as pessoas que têm quinas apontando para elas terem dores musculares. Às vezes, aqui, ó, ficar com bruxismo, começar a ter, inclusive, dor de cabeça, né? Então, essas quinas é o que a gente chama no Feng Shui de cantos agudos, né? Ou traduzindo para quinas. E como é que as plantas podem nos ajudar nisso? Se você colocar alguma plantinha na frente dessa quina, seja uma plantinha caindo na frente da quina de uma prateleira, ou a quina de uma parede, você posicionar um vaso, né, com uma planta alta na frente daquela quina, isso suaviza essa energia e ajuda você a melhorar a tua saúde, a saúde das pessoas que moram com você também. Então, mais um benefício, talvez esse, até então, purificar o ar, criar boa energia, fosse meio óbvio para você. Mas agora, suavizar os cantos agudos aí da sua casa, essas setas envenenadas, talvez seja alguma das novidades que as plantas podem trazer como benefício aí para sua casa quando você for harmonizar ela com Feng Shui, certo? Outra coisa que as plantas podem promover, o equilíbrio dos 5 elementos. No Feng Shui, a gente trabalha com o equilíbrio dos 5 elementos: fogo, terra, água, madeira e metal, tá? As plantas, elas representam o elemento madeira. Algumas delas também trazem o elemento terra, né, quando são plantadas na terra, ou o elemento água, quando são plantadas na água. Mas as plantas, elas podem ser uma ótima maneira da gente trazer o equilíbrio dos elementos
para a decoração da nossa casa, decorar a nossa casa de acordo com esse equilíbrio dos 5 elementos. Então, por exemplo, se você tem uma casa que alguma área dela é tudo muito cinza, muito metal, muito frio, trazer uma planta ali traz o equilíbrio dos elementos, porque é tudo muito metal e você está colocando o elemento madeira ali, traz esse equilíbrio, né? É... Ou, por exemplo, se é tudo muito preto, muito escuro, trazer uma planta, também o mais escuro, preto, azul escuro, verde escuro, as cores muito escuras assim, elas representam o elemento água. Então, quando você traz uma plantinha, né, representando o elemento madeira, você começa a ter o equilíbrio dos 5 elementos. E uma casa onde tem o equilíbrio dos 5 elementos, os moradores tendem a se sentir melhor, mais tranquilos, mais dispostos, melhora o relacionamento entre os moradores também. Então, super vantagem também de ter plantinhas na sua casa, tá? Promoção da calma e redução do estresse. A presença das plantas, ela tem cada vez mais tem sido associada à redução do estresse. E também é algo que faz as pessoas sentirem mais calma. Então, em termos do Feng Shui, isso significa uma energia mais tranquila, uma energia mais suave nos nossos ambientes, né? Também traz a conexão com a natureza, porque muitas vezes a gente vive, né, em prédios, cercado de uma cidade que não tem árvore, não tem mato, não tem, né, natureza em si. As plantas dentro da nossa casa são uma maneira de ter essa conexão com a natureza, ajudam a trazer um pouco da natureza para dentro do nosso lar, né? E essa conexão também ajuda a gente a equilibrar as boas energias, ter um ambiente mais harmonioso e mais acolhedor também. E, por fim, estimulação do crescimento e da prosperidade. Algumas plantas que, inclusive, eu vou citar aqui para vocês, elas são muito valorizadas no Feng Shui por terem o poder, digamos assim, de trazer mais prosperidade, mais sucesso financeiro. E aí, quando a gente posiciona elas na nossa casa ou em áreas específicas da nossa casa, a gente consegue potencializar esses efeitos do dinheiro dentro do nosso lar.